Eu comecei a fazer algumas atividades na escola e a minha mãe começou a perceber que eu não desenvolvia tanto. Em uma dessas atividades eu cheguei a desmaiar na quadra. E nessa primeira fase só diagnosticou que eu tinha uma anemia. Eu comecei a não querer comer. Tudo que eu via, eu sentia ânsia de vômito. É realmente até como se fosse aquela sensação de gravidez mesmo, mas não era. E aí o médico chegou a pedir um hemograma completo e aí foi quando ele viu que realmente os meus leucócitos estavam bem altos, estavam alterados, e aí ele pediu um melograma, né, que é um tipo de exame, uma biópsia de medula. Infelizmente foi diagnosticado que eu tinha uma leucemia mieloide crônica, que é isso mesmo, é uma leucemia rara, não, raramente dá em criança, geralmente é um tipo de leucemia que dá mais em adultos, né. Eu comecei a fazer os ciclos de quimioterapia e eu já estava adolescente, foi muito difícil porque meus cabelos começaram a cair. Então, assim, eu fiquei muito mal, assim, fiquei em depressão, comecei a ter problema de pânico. Eu voltei para minha casa, né, fiquei me recuperando, tava super carequinha, super frágil, assim, não podia ter contato com nada. E aí o Dr. Salvador falou, olha, vamos coletar a medula deitaciária e depois a gente faz todo mais um ciclo de quimioterapia, a gente vai fazer um autólogo, um autotransplante. E a minha mãe falou, não, eu não aguento mais ver a Itaciara sofrendo tanto. Durante essa fase a gente teve a oportunidade de conhecer o Dr. Nelson. Ele fez deu uma entrevista na televisão. Ele foi muito gentil com a minha mãe. Minha mãe chorou, contou tudo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo comigo. E ele estava tentando no banco da Leukemia Society, ele estava tentando também localizar um doador compatível. Então, naquele momento, parece que a gente sentiu que a gente tinha achado uma pessoa certa, no momento certo, na hora certa. E aí, depois dessa fase, a minha mãe não quis deixar eu fazer o autotransplante. Minha mãe falou, vou levar ela para casa, porque a gente volta com as energias também boas, né? Ver todo mundo. E foi lá em Manaus que meu pai viu uma reportagem do Dr. Nelson falando de uma pesquisa que ele era responsável aqui em São Paulo para pacientes com leucemia em fase acelerada. Nossa, na hora, no outro dia, todo mundo pegou o avião e veio bater aqui em São Paulo. Quando o Dr. Nelson chegou com essa resposta pra gente, olha, eu consegui encaixar a Itaciara, eu que vou ficar responsável por ela aqui no Brasil, pra gente parecia que a gente tinha ganhado assim numa loteria, sabe? Chegou uma fase da pesquisa que eu já tava voltando a ir pra escola. Pra mim, nossa, foi a maior alegria poder estudar, ver um monte de gente, todo mundo da minha mesma idade. Então, depois dessa fase que eu comecei a tomar o Glivec, estava tudo bem comigo, eu me relacionei com uma outra pessoa e eu tive essa oportunidade. Então, na época da adolescência, os médicos tinham falado para minha mãe que a probabilidade de eu não ter filho era muito grande também. Comecei a passar mal, já estava no finalzinho da faculdade, em 2008. Foi quando eu descobri que eu estava grávida, já estava com 3 meses. O médico quase caiu para trás e eu mais ainda. Ele falou, Itaciara, você não está grávida, você está gravidíssima. E aí o meu filho nasceu em 2009, super saudável. Hoje em dia ele está com 3 anos, é um neném super abençoado. E os médicos brincam comigo, falam, como é que tá o Glivequinho? Fala que ele é o Glivequinho. Hoje em dia eu trabalho na Brale, trabalho no departamento de desenvolvimento. Para mim foi assim muito importante que depois dessa fase que eu passei, né, muito difícil da minha vida e na adolescência, então teve esse crescimento, essa oportunidade que eu tive, que foi meu primeiro emprego também, e eu consegui amadurecer, crescer aqui dentro, além de ter dado todo esse suporte também para outros pacientes, que para mim foi muito bacana contar um pouquinho da minha história. Chega um outro paciente da Brale com a mesma patologia que a minha, falava, poxa, se a Itaciara passou, eu também posso passar, se a Itaciara foi mãe, eu também posso ser.